através de uma conversa, através da própria palavra, a gente vai lendo, salta alguma coisa na Bíblia, se lê ali, algo salta, ele está falando, eu já vou anotando. Eu tenho na minha escrivaninha ali, para vocês terem uma ideia, quem conhece lá em casa, nós temos no escritório, a Jé conhece bem já. Eu tenho, nossa, um monte de papel. Porque ele fala uma coisa, às vezes eu estou lá na cozinha, gente. Às vezes eu estou lá na cozinha preparando alguma coisa e vem um insight assim, na hora, na minha gaveta de talher, eu tenho uma cadernetinha, uma caneta e um bloquinho. Eu na hora anoto ali e deixo ali, depois levo para o escritório. E assim ele vai falando. E não foi diferente essa semana. Eu tive 2 pessoas que eu conversei com elas para aconselhamento. Uma delas me falou sobre ela está com quase 40 anos e não casou e está esperando o Senhor. Então, ela quer casar e não conseguiu casar ainda porque está esperando no Senhor, né? E está frustrada porque já está com 40 anos. Quer dizer, o que ela pensa? Família. Né? Ela quer casar, ela quer ter filho, então ela pensa, se eu vou casar com 45, eu estava projetando ela, eu falei, não declare, pode ser com 40, né? Quem sabe, né? Mas, enfim, ela falou, daí até eu ter um tempo e ter filho, eu vou estar com 50 anos, não vou ter mais filho. Então, a frustração é grande. Falando com outra pessoa também, que também já está casada e está há 12 anos esperando para engravidar. Tudo essa semana foi acontecendo assim, sabe? Daí eu falei, olha só, Deus está falando, né? Sobre espera. Porque a pessoa está casada, já está há 12 anos casada e 12 anos esperando, tentando engravidar 10. E também não consegue engravidar, já tentaram até por inseminação e não consegue. Então isso foi juntando, sabe? Falei, Deus, o que o Senhor está querendo me falar? Aí o Senhor me ministrou meu coração sobre a espera. Tá? Então é sobre isso que nós vamos tratar agora. Né? Querido, quantas vezes nós ficamos impacientes, né, com a aparente demora dos processos de Deus na nossa vida, não é verdade? A gente fica frustrado com a aparente demora, porque Deus não demora, gente. Deus capricha, a gente sempre brinca assim, mas é verdade, Deus não demora, Ele capricha, né? Ele não dá, as coisas parecem, porque a gente quer ali para urgente, a gente quer para ontem, né? Mas Ele não, Ele sabe o momento certo. Ele é Senhor e Ele é soberano. Amém? E aí a gente fica frustrado. E às vezes nos cansamos, nos desesperamos, nos desmotivamos, nos desanimamos e até desistimos muitas vezes no meio do processo. Não é verdade? Às vezes a gente desiste, a gente cansa de esperar, como essas pessoas. E às vezes não é só nisso, né? Você pode ser um empresário que está esperando uma coisa dentro do teu âmbito de trabalho. Você pode ser uma pessoa que está esperando vender um imóvel, está esperando receber uma herança, está esperando no ministério, você quer uma vaga, já te falaram que você tem palavra de profecia dada para você, e passou 2, 3, 10, 20, 30 anos e nada aconteceu, e você começa a ficar desanimado, frustrado, será mesmo, Deus, que eu tenho? Né? Então, em tantas áreas que nós podemos ficar frustradas com a aparente demora do Senhor na nossa vida, não é mesmo? Um emprego bom, às vezes está esperando um emprego bom. E o que fazer, queridos, enquanto nós esperamos? O que fazer? Então, é sobre isso que nós vamos estar conversando um pouquinho hoje, né? Eu tenho um texto já para começar, Salmo 42, 5, eu já falo o título da mensagem. Salmo 42, 5 nos diz assim. Por favor, Sandro. Olha o que o salmista nos diz. Por que você está abatida, ó minha alma? Ele está falando com a alma dele. Por que você está abatida, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda eu louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Olha só que tremendo, né? Ele está falando com a alma dele, porque o que se inquieta dentro de nós é a alma. Porque o espírito está pronto. Mas o que fica gritando dentro de nós é a alma. E eu quero pedir para a Jéssica apagar um pouquinho lá e o Sandro colocar um desenho que eu projetei, por favor, aquele primeiro desenho,
que às vezes no meio a gente desiste. Olha lá, ó. Olha lá, esse desenho é bem comum, né? A gente que trabalha com desenvolvimento humano usa muito esse desenho, olha lá, ó. Tá lá, quanto que ele já fez? Olha lá o pouquinho que falta, ele foi. É um empresário ali de gravatinha, tudo bonitinho, olha lá, ó, né? Mas pode ser qualquer situação. Às vezes a gente demora, acha que está demorando, o negócio não chega, mas olha lá, a ideia, a luz, o brilho, a solução já estava ali, ó. Faltava um tantinho assim, na segunda foto a gente percebe ali, ó. E assim muitas vezes é conosco, queridos. Às vezes está faltando tão pouquinho, mais um gás. Insista mais um pouquinho, vai mais um pouquinho, porque já está chegando. E a gente desiste. Muita gente, a gente desiste. Eu já ouvimos uma história, a gente acho até já comentou aqui, que o maior lugar mais rico da Terra é um cemitério. Porque ali morreram projetos, morreram sonhos, né? Ali morreu tudo aquilo que você passou, às vezes, uma vida atrás. Mas porque você desistiu antes de chegar, ficou. Você morreu e não levou. Então, realmente, isso aí é o quê? É uma desistência antes da hora. Porque você não esperou o processo de Deus. Você achou que o processo de Deus estava demorando. Obrigada, querido. Então, esperar pode ser uma das condições mais desafiadoras, mais difíceis, mais desafiadoras da vida. Ou uma das mais maravilhosas. Sabia? Depende dos olhos de quem vê. Depende da maneira como você olha aquela situação. Com entendimento ou sem entendimento. Se você olha sem entendimento, você vai se desesperar, como essas pessoas que eu falei para vocês aqui, que eu dei o exemplo. Tão frustradas, tão tristes, desanimadas. Mas agora, se você olha com entendimento, entendendo quem é Deus na tua vida, você olha com uma perspectiva, não está demorando, Deus está caprichando. E pronto. Ele vai me dar o melhor emprego. Na hora certa vai sair aquela herança. Na hora certa o funcionário melhor vai chegar. Na hora certa tudo vai se estabelecer e acontecer. Vai se estabelecer. Não desanime. Né? Amém. Amém. Receba mesmo. Então, para esperar feliz e sem abatimento de alma, precisamos conhecer os 3 Ds da espera, que é o título da minha mensagem. Para quem está anotando, aliás, é a última semana de grupo familiar antes do recesso. Então, todos venham nos grupos familiares. Vai ser uma bênção esse encerramento. Com muita gratidão do que Deus fez nesse semestre. Amém? Quanta gente tem o que agradecer, né? Toda semana tem resposta de oração. Então, glória a Deus. Venham no último aí com gratidão no coração, um coração bem aberto. E esse é o título, os 3 Ds da espera. E o primeiro ponto, o primeiro D, é desfrutar. O primeiro D é desfrutar do tempo de espera. O nosso problema, queridos, é que nós nos concentramos mais na falta do que na abundância. Isso é antigo, ocorre desde o Éden. Esse foi o truque da serpente. Lá no Éden não tinha milhares de frutas, de árvores frutíferas para Eva e Adão comerem. E o que essa serpente fez? Fez eles olhar para uma que estava faltando. Fez olhar para a escassez. Esse é o truque mais antigo. Ele faz isso conosco até hoje. Se eu pegar esse copo aqui, ó, mostrar para vocês, eu vou perguntar para vocês o que vocês estão vendo. Muita gente vai dizer, eu estou vendo o copo meio cheio. Mas outros vão dizer, eu estou vendo o copo meio vazio. Então, depende dos olhos de quem vê. Porque as duas situações ocorrem aqui. Agora, depende da maneira como você vê, tem uma resposta. Positiva ou nem tão positiva assim. Amém? Homem e mulher estavam felizes no jardim, até que se concentraram no que não tinham e ficaram cegos para toda a diversidade disponível. E isso acontece, gente, conosco. A gente começa a focar na falta, focar na escassez, focar naquilo que a gente não tem. Quando a gente começa a focar nisso, o que a gente foca expande. Eu já falei essa frase aqui várias vezes. O que você foca, é científico isso. É neurociência, o que você foca expande. O problema é desse tamanhinho, é uma unhinha.
Você focou tanto nele que ele virou uma montanha, ficou quase intransponível. Né? O que você foca cresce. Então, já que é assim, já que o que você foca cresce, vamos focar no positivo, naquilo que Deus diz na sua palavra, e não no negativo. Né? Amém? Então, estão comigo até aqui? De certa forma, é isso aí que acontece, queridos. Já falei do copo, né? Vimos na semana passada com o pastor Jaime, que uma vez que nos tornamos cristãos, uma vez que nós dizemos que somos cristãos, uma vez que nós dizemos que somos pequenos cristos, como ele mesmo falou na semana passada, né? Nós podemos escolher o que vamos pensar. Amém? Nós podemos escolher o que vamos pensar. E o apóstolo Paulo explica isso maravilhosamente bem em Filipenses 4:8. Esse texto é maravilhoso. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Olha que maravilhoso. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ele não diz para você já se preocupar, amanhecer se preocupando com as coisas. Se preocupe com essa verdade que está escrito na palavra de Deus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro. Eu estou pensando uma situação. Estou lá pensando. Na hora você pode lembrar desse texto e dizer, isso é puro? Isso é amável? Isso é agradável? Isso é justo? Não, se não é, querido, joga fora. Não gaste energia com isso. Você vai drenar a tua energia com a negatividade. Drene a tua energia com coisa positiva. Amém? Ele diz que essa é a maneira de ficar alegre. Já que alguns versos antes, no Filipenses 4:4, ele diz assim, alegre-se sempre no Senhor. Olha lá, ó. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Queridos, quem conhece a Bíblia sabe que Paulo falou isso estando preso. Ele estava preso em Éfeso nessa época, encarcerado. E ele conseguiu dizer isso. Alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Você estaria alegre no lugar dele? Ele não focava na circunstância. Paulo aprendeu algo maravilhoso. Ele não focava nas circunstâncias. Você lê todas as cartas dele, a maioria das cartas dele, ele estava preso. E você vê uma carta mais maravilhosa que a outra. Né? Então ele não focava na circunstância. Ele é maravilhoso. Amém? E em seguida, ele explica como. Quando ele fala esse texto, alegre-se no Senhor, em seguida ele explica como. Porque quando ele escreveu essa carta, como eu já falei, ele estava preso. E ainda ele diz assim, ó, Filipenses 4:11, aprendi a viver contente. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Né? Ele aprendeu, e ele disse, ó, não porque ele esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele aprendeu, queridos, olha que maravilhoso, o que está nos ensinando aqui. Ele aprendeu, isso quer dizer o quê? Que nós também podemos aprender. Nós também podemos aprender a viver contente. É uma coisa que a gente pode aprender. Tem gente printando a tela. Deixa lá, Sandra, por favor. Glória a Deus por isso. Né? Nós podemos aprender o contentamento. E entender também que o contentamento não depende das circunstâncias. Queridos, o contentamento não depende das circunstâncias. É o que a palavra de Deus nos diz. Nosso pastor tem domingo após domingo batido na tecla aqui. Amplia a tua mente. Não olhe nas circunstâncias. Né? Olhe para a palavra. Viva a palavra. Medite na palavra. Semana após semana. Por quê? Para fortalecer, para vocês criarem músculos espirituais. Para que quando a adversidade vem, tem gente que chega para nós e fala assim, mas é claro para vocês, é fácil, vocês não têm dificuldade. Queridos, não sabe metade da situação, né, amor? Mas a gente não foca, realmente a gente não foca nisso. Né? Então a gente não foca nessa dificuldade, a gente não olha para a circunstância de verdade, a gente não vive assim.
A gente vive o que diz a palavra de Deus. Isso aqui, queridos, é a boca de Deus. Tudo que você precisa está aqui. É só abrir, Deus está falando. Então é isso aqui que nós vivemos. Qualquer situação que apareça na nossa vida, um segredo para vocês, a gente fala assim, a gente olha para a circunstância, e às vezes é desesperadora, a gente fala, vamos ver o que diz a palavra? Pronto. Ali acalma tudo, alivia tudo, tira todo o peso, vem a alegria. É assim que a gente vive, dia após dia. A gente vive isso. Então nós podemos falar para vocês, dá certo. Todas as vitórias da nossa vida, através de Jesus, foi através da palavra. A gente aprendeu, a gente internalizou, a gente declarou. A gente declara, olha a situação. Você está dizendo isso, mas a palavra de Deus diz isso. Aleluia! E a palavra de Deus é soberana sobre toda e qualquer situação. Para a honra e glória do Senhor. Né? Então não existe uma alegria que nada, queridos, nada, nem ninguém pode tirar de vocês. E essa alegria já está aí. Já está em vocês. Então não deixe, sabe? Deus deseja que você viva o máximo. Com a máxima intensidade, com plenitude o dia de hoje. E é um presente. O dia de hoje é um presente. Que literalmente é o dia que o Senhor nos fez. Né? É o dia que nós devemos nos alegrar, nos regozijar nele. Cada dia. Basta cada dia seu mal. Não deixe a ansiedade tomar conta do coração de vocês, queridos. Não deixe, não perturbe, não deixe ser perturbado. Né? No caso dessa pessoa, se ainda não, eu vou mandar essa ministração para ela. Se você ainda não casou ou não tem namorado, aproveite para fazer as coisas de solteiro. Queridos, aproveite para fazer coisas de solteiro, porque acaba. Acaba. Quando você tem namorado, a tua preocupação volta-se toda para o namorado. É ou não é? O namorado ou namorada. Só lembrar. Você não olha mais para você só olha para o namorado. Aí quer fazer o que o namorado quer fazer. O namorado quer caçar, você nem gosta de caça, mas você vai caçar com o namorado. Né? Você vai pescar com o namorado. Ó, natural. Porque o namorado gosta de fazer essas coisas. Aí você não faz. Você não fazia quando você era solteira. Aí o teu tempo você vai investir naquilo. Né? Se não tem filho, queridos, não tem filho, aproveite. Desfrute para namorar bastante. Aproveite, porque depois que vem os filhos, você quase nem namora mais. Né? Se cuidar. Gente, quem passou por isso? Eu passei na situação de ter 2 filhos. Eu estava com uma criança de 1 ano e 1 mês, e o outro nasceu. Eu estava com 2 bebês em casa, nem tempo de pentear cabelo, às vezes eu tinha. Então se cuide, porque acontece isso, gente. E a gente não pensa nisso, a gente só pensa que quer o bebê, quer o bebê, quer o bebê. O bebê é uma benção, filhos são presentes de Deus, glória a Deus. Mas tem o seu tempo, enquanto não tem, desfrute do tempo que você não tem. Né? É só um exemplo de bebê aqui pela conversa que eu tive essa semana. É só uma ideia aqui para vocês desfrutarem. Porque quando você tem mais idade, né? Você começa a ter experiência e começa a olhar para trás e pensar, poxa, eu poderia ter desfrutado melhor. Eu poderia ter desfrutado do meu tempo de juventude. Não, eu tive filho cedo, já veio um atrás do outro, e não, aí já veio a vida adulta e acabou, né? E eu não desfrutei daquela época. E o tempo passou. Hoje temos os netos. Moram longe, mas de vez em quando a gente vai lá dar um desfrute com eles. Né? Mas a gente não aproveitou. Então é isso que eu digo, aproveite o tempo. Desfrute do tempo que você tem sozinha. Não acha que você está sozinha, sem marido, sem namorado, sem crush. Não. Aproveite esse tempo. Viu como eu estou moderna? Crush. Tá bom? Estou antenada, tenho neta. Né? A sua vida muda radicalmente, queridos. Viaje com o cônjuge. Né? Se cuide. Enquanto espera pela promoção, que tal se comportar como se já tivesse aquele cargo? Às vezes tem gente esperando a promoção não vem e a pessoa fica ali. Não, comece a se comportar. Você quer um cargo maior, comece a se comportar como se você já tivesse aquele cargo. Tá? Comece a se comportar. Isso é muito... Porque, na realidade, não somos simplesmente promovidos, mas reconhecidos por um trabalho que a gente já faz. Essa é a realidade. A gente quer alguma coisa, mas a gente não se mexe para aquilo, a gente não faz nada para aquilo, só fica esperando cair do céu. Não vai acontecer.
Não vai, queridos, acontecer. Na aba, é uma coisa muito interessante, nossa caminhada na aba, né? A gente está lá há 30 anos, e nós nunca esperamos na vida ser pastores. O meu marido, principalmente, nunca sonhou na ideia de ser pastor. Nunca foi o sonho dele. Mas o que nós sempre fizemos? Sempre servimos. Servimos na IBI, né? Escola Bíblica, lá com as criancinhas, servimos com as crianças, servimos no grupo de serviço. Enquanto a gente esteve na aba lá em Curitiba, a gente participou do grupo de serviço. A gente já era líder de grupo familiar, nós já éramos coordenadores, cuidávamos de grupos, e nós nunca deixamos de trabalhar na recepção, juntar o lixo do banheiro, aquelas coisas. Hoje tem uma equipe que faz isso, mas na época não tinha. Nós sempre fizemos isso. E o que isso foi visto? Foi visto fidelidade. Daqui a pouco, escute, vocês não querem? Vamos lá, vamos assumir uma igreja, vamos ser pastores, vamos ser ungidos pastores. Ungiram nós no ministério. A gente nem esperava. Então, é isso que acontece. Você vai caminhando e as coisas vão se estabelecendo. Né? E isso é no trabalho também. Às vezes a pessoa quer uma promoção, mas ela só fica querendo uma promoção, cobrando do chefe uma situação, mas ela não faz nada para aquela situação. Ela não se comporta como... Ela está lá servindo... Pegar o exemplo da Amada ali. Até uns meninos lá servindo a mesa. Tem restaurante. Os meninos, mas um dos meninos lá não quer mais servir a mesa. Ele quer fazer alguma coisa maior. Ele quer cuidar, ele quer gerenciar. Então, ele precisa o quê? Naturalmente. Começar a se comportar como um gerente, mesmo ele não sendo. Aí, daqui a pouco, opa, o dono, né, o olhar do dono, o dono tem um olhar diferente para o funcionário. Ele vai olhar, pô, esse aqui está se destacando. Ele vai pôr aquela pessoa ali, porque aquela pessoa já estava fazendo aquele papel que ele queria. E assim é com todas as áreas, queridos. Se você não é feliz hoje solteiro, terá problema quando for casado. Essa é a realidade. Se você não é feliz solteiro, estou esperando para casar, igual essa menina que eu conversei. Estou esperando para casar, está infeliz. Amada, se você não é feliz sozinha, você não pode casar. Você vai fazer o outro infeliz. Você primeiro precisa estar bem, precisa estar conectada com você mesmo, com Deus. Aí sim, você está bem, inteira, completa, não está esperando ninguém para ficar de bengala. Você está bem, completa. Aí sim, você encontra outro também, mesmo nível, paridade, inteiro, completo. Senão vai acontecer o quê? Está um lá quebrado, cheio de trauma, encontra outro quebrado, cheio de trauma. Gente, o que vai dar isso? Que família desestruturada. Então, seja primeiro antes de ter. Amém? E também casados, né? A gente fala muito como nós trabalhamos muito com famílias casadas, às vezes a esposa, o marido está esperando que a outra pessoa peça perdão para perdoar. Um exemplo. O que a Bíblia diz? Que nós devemos perdoar como nós somos perdoados. Então não espere a pessoa pedir perdão. Então vai ficar os dois lá. Sabe aquela figurinha do burrinho? Tem um monte de pasto aqui no meio, imagine a cena, um monte de pasto aqui no meio, um burrinho querendo pastar aqui, e outro burrinho querendo, e os dois virados para lá. O feno está ali cheio, alimento para eles, e eles ficam brigando. Né? Assim é o casamento, porque fica esperando do outro. Não, seja a mulher cristã que está na Bíblia, seja o marido cristão que está na Bíblia, independente da outra pessoa. Ah, mas ele me trata mal, ele é grosso. Seja você a carinhosa. A palavra de Deus diz que a palavra desvia o furor, a palavra boa, ela desvia o furor, a palavra doce desvia o furor. Então, se ele vem com grosseria, você vai com a palavra doce. Né? Ou qualquer situação, vai com a palavra doce, você desvia o furor. Então, seja cristã de verdade. O homem também, né? Seja cristão de verdade. E as coisas vão se estabelecendo. O segundo D, queridos, ponto 2. O segundo D para conseguir esperar de modo pleno e feliz é descansar. A palavra, então, o primeiro foi desfrutar, o segundo é descansar. A palavra de Deus diz assim: o solteiro cuida das coisas do Senhor.
Então, está em 1 Coríntios 7:32. Então, se esse é o seu caso, trabalhe para ele. Olha lá, ó. O que eu realmente quero, Paulo falando, é que vocês fiquem livres de preocupações. Olha lá. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então, quer dizer, aqui ele está falando também de casamento. Esse 1 Coríntios 7 fala sobre casamento, sobre relacionamento. O que ele está falando ali é, se você não casou ainda, não case. Não case por enquanto. Porque o casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então, desfrute desse tempo de solteirice, desse tempo que você está sozinho. Desfrute desse tempo de como agradar o Senhor. Senhor, como que o Senhor quer que eu me comporte nessa situação? Como que o Senhor quer que eu faça nisso? Como que o Senhor quer que eu responda a isso? Primeiro, agradar a Ele. Quando você agrada a Ele, as outras coisas, o marido, se for o caso, uma esposa, se for o caso, outra situação, Ele te dá. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Não é isso que diz a palavra? E a palavra de Deus é a verdade. Então, a gente deve começar a considerar o que Ele fala, se agradar a Ele. Né? Então, se esse é o caso, comece a agradar, trabalhe para Ele, aproveite e descanse em Deus, enquanto as promessas não se realizam. O sofrimento da espera, queridos, se dá pela ansiedade de quem deseja controlar e assumir o lugar de Deus, decidindo e se esforçando para determinar o momento e as circunstâncias que são da alçada do Todo-Poderoso. Queridos, você não precisa se preocupar. Olha só, é isso que está dizendo. Não bota a mão onde não é para você botar a mão. É isso que está dizendo. Deixa para Deus. É da alçada dele. Eu vou repetir para você o que gera ansiedade. Olha aqui, ó. O sofrimento da espera se dá pela ansiedade de quem deseja controlar. Quando a gente quer ter controle, pronto, acabou. Você já começou a ficar preocupado, ansioso. E assumir o lugar de Deus. Então você se preocupa, fica ansioso e quer assumir o lugar de Deus. Não, eu sei melhor que o Senhor. Pode deixar Deus. Não precisa, nem vai buscar Deus. Já vai querer resolver tudo sozinho. Isso gera ansiedade no coração. Se esforçando para determinar o momento e as circunstâncias que são da alçada do Todo-Poderoso. Queridos, você precisa crer no poder de Deus e no amor dele por você. Você precisa crer no poder de Deus. Ele tem poder para resolver essa situação tua que você está pensando aí agora, nesse momento. Ele tem poder. Ele tem poder para resolver toda e qualquer situação. Ele tem o poder, não é você. Não sou eu nem você, é Ele. Então, descanse nesse lugar. O Pai quer colocá-lo nesse lugar de tranquilidade, sossego e descanso. E algumas promessas, queridos, só são acessadas quando aprendemos a descansar. Olha só. Então, às vezes você está ali, correndo, e não descansa. E o Pai está ali, ó, de braço cruzado. Vai, filha, vai. Estou vendo você aí, vai lá. Ele está vendo você bater a cara na parede lá. Vai, se quer fazer, eu estou com o braço cruzado. Porque a gente não aprendeu a descansar, relaxar nele. Quando a gente aprende a descansar nele, aí a gente consegue acessar. Então, tem coisas, queridos, que nós não acessamos porque nós não descansamos. Isso diz a palavra, Salmo 127:2, olha lá. O que diz ali, ó? Será inútil. Olha, queridos, inútil. Sabe o que é inútil? Inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Olha que texto maravilhoso. Ele vai dar aos seus amados enquanto dormem. E a gente fica ali, ó, correndo, inutilmente, dormindo tarde, levantando de madrugada, comendo o pão que está fazendo ali no seu esforço, né, com tanto esforço. E ele dá aos seus amados enquanto dorme. Então, aprendam a descansar nele. Aprendam a descansar. Né? Jesus dormia profundamente no barco durante uma tempestade. Ele até babava no travesseiro. Eu consigo imaginar Jesus até babando no travesseiro. E o barquinho lá, né? É uma tempestade. Para lá e para cá, agitado pelas ondas dos ventos. Né? Para lá e para cá. Um barquinho de uns 9 metros, que era na época uma coisa pouca. Na popa ele estava em um lugar mais seco. Né? Tinha uma cobertura. Então, ele estava num lugarzinho mais seco ali. Ele estava dormindo tranquilamente. E aquele barco balançava para lá e para cá.
que isso nos mostra? Ele aprendeu a desfrutar. Ele aprendeu a descansar. E ele é o nosso maior exemplo. Se ele conseguiu, o mesmo Espírito habita dentro de você, você também consegue. Amém? Amém? Dessa forma, quando você descansa, ele descansava porque ele confiava e descansava. Então, a mesma coisa nós temos que fazer. Nós temos que confiar nele, no poder dele, no amor dele por nós, e descansar nesse amor e nesse poder dele. É assim que nós descansamos. Isso é uma dica preciosa para vocês. Dessa forma, quando descansa, você fica mais parecido com Cristo Jesus. Assim como os outros olharão para você, como que... Tem gente que chega para nós e fala assim, como é que você consegue descansar numa situação dessa? Como que você consegue ser feliz numa situação dessa? Situação que a gente já passou. Nós pegamos Covid, a gente quase morreu. Por nenhum momento a gente ficava se lamuriando, lamentando. Foi maravilhosa a experiência de ficar juntinho, né, amor? Foi bom demais, a gente nem saía de casa. Né? Então, desfrutar do momento. O Senhor é soberano. Se Ele quisesse nos levar, teria levado. O que a gente ia poder fazer? Né? Mas a gente não, a gente aproveitou para ver série. Nossa, a gente aproveitou para fazer tanta coisa. Naqueles tempos que ele estava com Covid. Coisa que nós não temos tempo hoje. Olha aí, a gente desfrutou do tempo. Né? Quando nós perdemos o nosso filho também, o mais velho, bem na época da pandemia também, as pessoas vinham nos consolar, vocês muitas sabem aqui, as pessoas vinham nos consolar, a gente estava em paz, totalmente em paz, porque Ele é soberano. A gente vive essa palavra. Ele é soberano. Ele deu, Ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Aprender a desfrutar e descansar nele. Quando a gente aprende a descansar, seja o que for, mas eu não quero que aconteça, eu não quero que aconteça. O teu desespero, não querer que aconteça, vai impedir de acontecer? Muito pelo contrário. Aquilo que você foca, você vai atrair mais ainda para você. Então, entrega para Ele e descansa nele, que é muito melhor. Né? Olha que coisa mais linda. Dorme, essa frase é maravilhosa. Anotem essa frase para vocês. Dorme e descansa no meio da turbulência quem é filho. Dorme e descansa no meio da turbulência quem é filho. Se você não está descansando no meio das situações, você não é filho de Deus. Pelo menos você não se viu ainda como filho de Deus. Pode perceber, vocês que são pais, né? Todos nós aqui já fomos pais e mães. O teu filho fica preocupado. Hoje a Jéssica que está aqui, que tem os meninos pequenos, podia ser a Jéssica também, a Jéssica com a Jéssica, né? Tem criança pequena. Estão com uma situação lá para resolver na casa deles. As crianças não vão dormir? Vão perder o sono? Eles vão deitar e dormir. Eles não estão nem aí com o que está acontecendo, porque eles sabem que o pai deles vai providenciar. Vai ter comida na mesa, ele vai ser o provedor, ele vai cuidar de tudo que precisa. Eles deitam e dormem. E a gente precisa ser como essas crianças. Deitar e dormir. Se você está perdendo a noite de sono, você não está desfrutando como filho, porque o filho deita e dorme. Como o filhinho dorme, as crianças. Né? Esse pai também os conhece. Por isso, entenda de uma vez por todos, queridos. A sua paz depende de quanto você conhece o caráter de Deus, ou do caráter do teu Pai Celestial. Amém? A tua paz depende disso. Não ceda às pressões da sociedade, das mídias, que mente dizendo que você não é feliz porque precisa de um grande amor, precisa de mais dinheiro, precisa de mais uma casa, precisa de mais prestígio, precisa de reconhecimento. Isso é mentira do diabo, queridos, para tirar a tua paz. Você não precisa disso. Você vai ter isso como consequência, mas você não precisa correr atrás disso. Existe hoje muita idolatria nesse sentido. Parece que o significado da sua vida só virá quando você for um profissional bem-sucedido. Quando se casar. Quando tiver isso, quando tiver aquilo. Ou qualquer mentira dessa. Não ceda, queridos. Não ceda. A pressão é forte para ceder. Você liga qualquer coisa que você pega na internet ali, nesses stories, nos Instagram da vida, nos TikTok da vida, qualquer pedacinho ali, você olha, aquilo lá está criando uma necessidade em você. Você não precisa daquilo. Pare de olhar esses lixos.
Foque em coisas mais produtivas. Nós fizemos uma limpa no nosso celular, de gente que a gente seguia, né? Até pastores. Eu ouso dizer para vocês isso. Às vezes estão seguindo pastores que não têm compromisso com vocês, queridos. O que eles falam ali, eles falam na internet e roda, eles não têm compromisso nenhum com você. Ouça o teu pastor, ouça o teu líder. Ouça ali onde você está comendo o teu alimento. Ali esse você deve ouvir, baseado na palavra de Deus. Amém? Não ficar escutando qualquer pessoa da internet, qualquer guru da internet. É? Vamos ver o que mais aqui. Há um problema profundo em seu interior, se você acreditou nessas inverdades, pois acabou colocando coisas, status e pessoas no lugar de Deus. Isso é idolatria. E a própria palavra de Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide a glória dele. Então, quando você começa a colocar essas coisas no lugar de Deus, você está idolatrando ele, deixando ele de lado e pondo no centro essas situações, essas idolatrias. É? Queridos, ele, porém, não divide a sua glória e ele quer levá-lo para um lugar de paz e tranquilidade. Então, cuide disso, né? A vida prática da gente, a vida prática do nosso dia a dia, revela quem realmente a gente é. É a vida prática que revela quem a gente é, querido. É o nosso dia a dia. É o teu primeiro pensamento do dia. Qual é o teu primeiro pensamento do dia? Pense aí quando você levanta. Abriu os olhos, o que você pensou? Esse pensamento define o teu dia. Então, o teu primeiro pensamento do dia precisa ser elevado. Isso define o teu dia. A vida prática revela quem realmente governa a nossa vida. O primeiro pensamento do dia, o primeiro impulso diante da pressão. Ocorreu a pressão, primeiro impulso diante da pressão. O primeiro sentimento quando o medo chega. É ali que a centralidade de Cristo é confirmada ou esquecida. É nesse momento. É na prática, no dia a dia. Não é só no domingo na igreja. Domingo é bonito ser cristão, né? A gente é bonito, todo mundo vem bonitinho, cheirosinho, limpinho para a igreja. Aí nós temos a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, sábado e domingo de novo. E aí nós temos os encardidos no caminho. E temos, queridos. E glória a Deus pelos encardidos, porque eles vêm para nos aprimorar. Ali é para mostrar para você o que você realmente acredita, se você está vivendo isso aqui ou não. Esse momento é que mostra. Como que você vai rebater? Com o espírito contrário. A gente já ministrou isso aqui. Como que a gente rebate uma situação de adversidade? Com o espírito contrário. Vem com fúria, a gente vai com amor. Vem com raiva, a gente vai com paz. A gente rebate com o espírito contrário, sempre. Toda e qualquer situação é rebatida com o espírito contrário. Isso é maravilhoso, se praticado na nossa vida. O terceiro D, querido. O terceiro D da espera é desenvolver. Antes de passar no desenvolver, eu quero que o Sandro coloque ali, pedir para a Jéssica, não sei se vai aparecer essa imagem, mas eu quero para vocês verem como a nossa vida prática é prática mesmo. Tem uma foto do nosso escritório. Pode apagar, Jé, porque eu acho que o Sandro vai pôr. Olha lá, esse quadrinho. Foi a Claudinha que deu no final de ano para todas nós, para todas as mulheres da igreja, como presente. Ela fez um quadrinho desse para cada um. É o que o pastor fala há anos aqui. Todo domingo, ó, nós temos pendurado no nosso escritório. Ó. Eu vejo, está bem na minha frente. Em minha boca está o poder da vida e da morte. Eu olho isso todo dia. Tem mais um ali. Tem mais um, Sandro? Olha lá, ó. Esse é o meu escritório, ó, minha mesa. Nós temos duas mesas, minha e do Jaime. Está ali na parede, né? Ali, ó. Ali não dá para ver. Não dá para ver naquele... Aqui, ó. É aquele que estava ali. Isso aí é o nosso estilo de vida, que a gente acabou de ler. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é amável, tudo... Está escrito ali. Quando eu quero pensar qualquer outra coisa, está ali na minha frente. É isso que eu vou pensar. Façam isso. Obrigada, Sandra. Obrigada, Gé. E façam isso para vocês. Escrevam. Na minha casa está cheio de espalhado por tudo até canto. Hoje não tem mais no espelho, mas no início de vida cristã, eu tinha até no espelho. Eu escrevia no espelho. Eu tinha esses... A gente tem bastante... Esses cartas... Como é que a gente chama esse papelzinho que a gente escreve? É tipo um post-it, mas esse maiorzinho, sabe?
que a gente faz ministração nele também. E eu tenho um monte disso aí, nós temos bastante, e eu colocava no espelho do banheiro. Eu estava lá escovando os dentes e lendo a palavra. Estava lavando o rosto, estava tirando a maquiagem, estava lendo a palavra. Gente, é isso que está alimentando, é isso que vai alimentando todo dia. É isso que você vai vendo todo dia. Porque aquilo que você coloca na tua frente é como você vai acontecer. Se você coloca, igual tem gente que, graças a Deus não é o caso aqui, mas tem gente que vê pornografia. É aquilo que vai crescer na vida dele. E se diz cristão. Nós tivemos uma situação agora com um pastor de uma outra igreja aí. Foi pego com essa situação aí. Pastor de igreja. Por que ele estava vendo isso? Porque ele não estava vendo a palavra. Se ele tivesse com a palavra, vendo a palavra, lendo a palavra, vivendo a palavra, orando, ele não caía nisso. Então é aquilo que você põe na frente dos teus olhos. Ponha na frente dos teus olhos aquilo que você quer ver. Amém? E vamos para o terceiro D, desenvolver. Queridos, o terceiro D da espera, desenvolver. Aproveite essa janela de tempo que nunca mais voltará e use-a como oportunidade de crescimento. A espera bíblica nunca foi passiva. Não é aquela coisa de esperar em Deus e ficar de braços cruzados esperando cair do céu. Não. Como é que Abraão esperava? Abraão é nosso exemplo aqui na Bíblia. Abraão esperava caminhando. Então, Abraão esperava caminhando, ele não ficava parado esperando cair do céu. Não. Quem sabe você não se programa agora para fazer um curso de teologia. Nós temos a FATEM, algumas aqui já fizeram. Nós estamos fazendo a FATEM pela 4ª vez já. 4ª vez, queridos. Nós fazendo o curso Faculdade de Teologia Ministerial, FATEM, maravilhosa, uma escola diferenciada. Nós já tínhamos teologia e nós fizemos FATEM. A FATEM é totalmente diferenciada, ela é uma escola de revelação. Quem já fez aqui pode testemunhar isso. É uma escola de revelação. Então é viva, sabe? Não é uma coisa morta, parada. Você cresce espiritualmente. De verdade, você cresce, você vira um gigante espiritual quando faz FATEM. E está disponível online para qualquer pessoa que lá presencialmente e online. E vocês têm desconto ainda por cima? Fazendo propaganda aqui. Não era o caso. Né? Ou uma especialização numa escola de música. Faça uma especialização numa escola de música. Ou se aperfeiçoa no Ministério de Crianças, por que não? Se aperfeiçoe. A aba está cheia de curso, de graça, para fazer, ser feito. Em vários ministérios. Em vez de ficar pondo outras coisas na sua frente, aproveite esse tempo e vá crescer. Vá crescer. Existe ainda crescimento emocional, intelectual, que você pode buscar aperfeiçoar, ampliar sua mente, sua visão, seus pensamentos. A vida é resultado do que você pensa. Né? O pastor falou muito bem semana passada, a gente repetiu aqui. A vida é resultado do que você pensa. E o desenvolvimento colocará você em níveis mais altos. Quando você tem mais conhecimento, o conhecimento te liberta. E o conhecimento te coloca num patamar, num nível que ninguém te engana, queridos. Principalmente o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais você conhece a palavra, menos escravo você vira dos outros. Né? Nós aqui da aba, vocês sabem, a gente manda tudo para Jesus. Não é para nós. Venha no pastor. Venha para o pastor. O pastor tem a resposta para tudo. Não. Quem tem a resposta para tudo é Jesus. Tem que ir para ele. Nós levamos vocês para eles. Nós ensinamos a verdade para vocês. Né? E quando você está nesse desenvolvimento, você começa a olhar as coisas de um prisma muito mais alto. Quanto mais você vê uma situação, quanto mais alto você está, melhor você vê uma situação. Nós temos uma dinâmica na nossa casa e a gente ensina para os casais também. Tire o teto da tua casa. Tire o teto da tua casa em qualquer situação. E olhe, você olhando essa situação da tua casa que você está enfrentando ali, olhe lá. Tirou o teto, você está olhando a situação. É outro prisma. Porque se você está ali no mesmo ambiente, na mesma situação, você está sobrecarregado de informação, às vezes de ira, de brabeza, de mágoa e tanta coisa que está ali naquele meio. Saia daí. Ali você não vai resolver. Se tire dali. Vá para o alto, vai para o prisma mais alto. Dali você consegue olhar, opa, olha lá, essa situação não é bem assim. Olha, aqui tem uma saída, aqui poderia fazer assim. Você olha totalmente diferente, experimentem. A gente faz isso, a gente pratica isso. É muito, muito, muito interessante, é muito bom. Né? E desfrute mais, queridos. Descanse no Senhor.
e na soberania dele. E aproveite para se desenvolver, porque esse tempo nunca mais voltará. Queridos, nós estamos na faixa dos 60 e poucos, né? Eu e meu marido. Você acha que quanto tempo que nós temos aqui? Se você pensar, né? E a gente, quando é novo, quando a gente tem na faixa dos 20 e pouco, a gente acha que a gente tem a eternidade, né? Quem não achava? Eu achava que tinha eternidade. Eu também. Fazia, acontecia, achava que tinha eternidade. Não tinha consequência, não tinha nada. E é assim? Não. A vida é um vapor, queridos. A vida é um vapor. A fita métrica eu mandei para elas essa semana, foi muito interessante. Não vou falar aqui que vai passar do meu tempo ali, mas é bem interessante aquele videozinho que eu mandei para elas ali da fita métrica, né? Sendo cortada. E o tempo está passando e fica um pedacinho assim. E é esse pedacinho de vida que a gente tem. E o que, que nós vamos fazer com eles? Depende do olhar que você vai dar para toda a situação da tua vida. Você pode ter esse restante de vida em paz, realizado, ou o inferno. A escolha é nossa, sempre, né? O nosso Senhor Jesus viveu cada instante em perfeita conexão com o Pai. Ele esperou 30 anos. O Senhor Jesus esperou 30 anos para poder começar o seu ministério. Aos 12 anos ele estava no templo. E ele se preparou e esperou 18 anos para começar. Então ele já tinha tudo o que ele precisava. Mas ele se preparou e esperou. Ele confiou no Pai no tempo certo. E aos 30 anos ele começou o seu ministério. Né? E ele desfrutou. E ele é o nosso maior exemplo, queridos. E o que ele tem, nós também temos. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo em nós. Então o mesmo poder ressurreto que ressuscitou Jesus dos mortos, o mesmo poder está dentro de cada um de nós. Gente, é poder isso, esse é poder. Desfrute disso e descanse nisso. É o mesmo poder, não existe outro poder. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus naquele túmulo é o mesmo Espírito que habita dentro de cada um de nós. Olha que poder. Aleluia, glória a Deus, você não se alegra com isso? O meu espírito se regozija com isso. Fica feliz com isso. Então decida confiar a sua vida ao Pai alegremente. Decida confiar a vida ao seu Pai alegremente, não triste, cabisbaixo, ó vida, ó céus. Não, alegre. Saiba quem você é em Cristo Jesus, quem habita dentro de você. E vai nessa confiança, vai nessa sua força, força dele em você. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Então pode ficar em pé, por gentileza. Eu vou fazer uma oração e gostaria muito, se fizer sentido para vocês, vocês podem fechar os olhos, podem pôr a mão no coração, na cabeça, onde quiser, e orar comigo desse jeito que nós vamos orar agora. Amém? Pai, falem com convicção, queridos. Pai, eu reconheço que tenho buscado controlar, tenho me comparado com outras pessoas. Pai, fico ansioso, porque não consigo me alegrar com a diversidade do jardim, ou com a água que enche a metade do copo. Pai Celestial, preciso do Senhor. Ajuda-me a desfrutar do presente e a me alegrar em Ti. Meu Pai, eu descanso na sua bondade e soberania. E me desenvolvo para crescer até ficar do tamanho da promessa que o Senhor me tem feito, em nome de Cristo Jesus. Aleluia, amém. Aplauda o Senhor.